Mengão escalado para enfrentar o Independente de Medellín, hoje 9h30 da noite, transmissão da ESPN Brasil. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Sport TV e Grupo Globo trazendo todos os bastidores, como é que vem o Flamengo, quais são, vamos dizer assim, os retornos. Saul pode ser relacionado para a partida e foi liberado, treinou com o elenco, está à disposição do Leonardo Jardim. Cebolinha, será que vai ter condições? Vamos descobrir agora. Dos jogos de amanhã, né? Tem dois brasileiros que entram em campo amanhã, o Flamengo e o Palmeiras. E olhando um pouquinho para o rubro-negro, já que inclusive o torcedor do Fluminense lembrou ali da bronca da torcida tricolor, porque o Fluminense aceitou ou teve que aceitar, talvez seja a melhor expressão para o adiamento do Fla-Flu do último domingo, seria no sábado, até porque a prerrogativa da mudança de data é da CBF, né? Mas enfim, o torcedor ficou na bronca que o Fluminense não se opôs muito, não criou muita confusão, aceitou e pronto. Mas o fato é que o Flamengo disputou o Fla-Flu, venceu no domingo e amanhã estreia em casa na Libertadores. Conseguiu um bom resultado na altitude de Cusco, né, Grafa? E agora, no Maracanã, amanhã vai jogar com o Independente Medellín, essa estreia no Maracanã, diante da torcida, expectativa de Maracanã lotado e de uma sequência de bons resultados que vem o Leonardo Jardim. Parece que aquela derrota para o Bragantino do Brasileirão deu uma sacudida um pouco também no elenco, né? Mais do que no treinador. Dá a entender que foi um acidente de percurso, assim, com todo respeito ao Bragantino, que fez um grande jogo aquele dia. O Flamengo não conseguiu jogar muito por conta da atuação do Bragantino. Mas o Flamengo é uma equipe muito competitiva, muito equilibrada taticamente, dentro do elenco, da maneira de jogar, da maneira de se comportar. É um Flamengo diferente do que nós víamos no ano passado com o Felipe Luiz, mas é um Flamengo sempre competitivo, que vai ser sempre favorito para brigar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, os campeonatos que disputar. Vem do resultado muito bom, da atuação muito boa coletivamente. Destacar o Pedro, que marcou 2 gols super importantes, 2 golaços. Foi até homenageado essa semana por ser o maior artilheiro do Flamengo no século, né? Se eu não me engano, Sim, é do século, exatamente. Né? Então vive um bom momento. E esse jogo agora no Maracanã, com o seu torcedor de Libertadores, traz todo um ambiente de confiança para o clube, para o elenco, para o torcedor, para o Flamengo fazer um grande jogo. É favorito, joga em casa e o momento é mais propício para fazer uma grande atuação. E aí tem, claro, né, as questões sobre a escalação rubro-negra, né, o que a gente deve ter do Flamengo para essa partida. Por exemplo, a gente tem visto um meio-campo formado pelo Everton Araújo e o Paquetá. Jogou como esse segundo homem de meio-campo no clássico contra o Fluminense. Ainda sem o Pulgar e o Jorginho. É uma expectativa para esse jogo. O Flamengo pode ter outros desfalques para a partida, ao mesmo tempo, pensando, né, nos possíveis desfalques aí para a sequência, tem desfalques para o Brasileirão, desfalques para a Libertadores. Mas amanhã, por exemplo, a gente imagina, Gonza, botando em campo tudo que tem de melhor o Leonardo Jardim, né? Não imagino como fez em Cusco, talvez dando um certo descanso para alguns jogadores, porque ali era altitude, era diferente o cenário, né? Eu acho completamente diferente, porque tem a altitude, tem o fato de você também jogar no Maracanã, diante da torcida, e aí a torcida do Flamengo, ela empurra muito o time para frente, por mais que com o Leonardo Jardim o Flamengo tenha aprendido em determinados momentos do jogo, recuar. O Flamengo tem jogado com ele, ele começa os jogos um pouco como começava com o Felipe. Pressiona, marca alto, tem feito em várias partidas, tem conseguido fazer gol cedo e aí aprendeu a recuar, a ficar um time novamente seguro. Então, eu acho que mesmo com o Independiente Medellín, que não é dos times mais fortes da Colômbia, não está bem no campeonato colombiano. A gente falou, né, da questão de olhar a tabela. Às vezes a gente olha... Mas do Flamengo é diferente. Do Flamengo é sempre diferente. Lá em cima, no topo do Brasileirão. Mas o Independiente está em 14º. E às vezes, na Libertadores, você olha para a tabela do campeonato argentino, chileno, colombiano, aí os times estão lá embaixo. Só que muitas vezes esses times até largam um pouco o seu campeonato local e jogam tudo, se preparam com tudo para a Libertadores. Então, às vezes, você pode ter ali surpresas. Não acredito que seja esse o caso. Acho que o Flamengo...
tem muitas opções. Só para lembrar, o Medellín, ano passado, estava naquele grupo da morte do Bahia e do Internacional, né? Na Libertadores e avançou. Não, aquele era o outro. Ah, não, era o Atlético Ele da era o Colômbia. Atlético Nacional. Perdão, o Atlético Esse de Nacional hoje da Colômbia. é o Independente. O Medellín foi eliminado pelo São Paulo, né? Nas oitavas. Passou para as oitavas em outro grupo e foi eliminado pelo São Paulo, se não me engano. E o Independiente de Medellín, esse realmente está... Eu vi consegui ver alguns jogos deles no campeonato, o time está jogando mal. Tem que ter cuidado. Agora, é Libertadores, o Flamengo tem que jogar com seriedade. Mas a questão do Flamengo é que são muitas opções. Eu estava acompanhando hoje no noticiário no GE. Globo. Você já tem ali a possibilidade até de poder contar com o Saúl, que é mais um jogador que você pode contar ali numa saída de bola, como um segundo volante. Ele pode, às vezes, ser escalado como ele jogava na Europa, um pouco mais pelo lado direito, mais para frente, mas o Felipe Luiz gostava dele como segundo volante. Então, a gente está falando aqui de Pulgar, de Jorginho, de Everton Araújo, de Paquetá e agora de Saúl. Então, você tem 2 que estão fora, não podem jogar, mas tem 3 para você escolher ali num setor que é chave, tanto para dar segurança defensiva, marcando no meio, quanto para ter uma saída de bola de qualidade. Então, sinceramente, seria para mim uma surpresa muito grande se o Flamengo se enrolasse nesse jogo. Acho que tem condição ali de... No mínimo, pensarmos em 3 pontos para você fazer 6 e arrancar bem. E, eventualmente, nesse setor que você destacou aí, ainda pode jogar o Léo Ortiz, como jogou recentemente, lá na Argentina, né? Jogando no meio de campo. Mas a questão do Flamengo é a última parte da sua fala é o que eu estava imaginando aqui. O Flamengo vem desfrutando de tudo que ele investiu, de ter um elenco com quantidade e com qualidade. Então, recentemente... tivemos, por exemplo, o Bruno Henrique sendo decisivo no jogo da Libertadores na altitude. Aí no jogo seguinte joga o Pedro. É um absurdo que o Pedro faz num jogo, num clássico contra o Fluminense. O Paquetá, na minha opinião, tem melhorado, está cada vez melhor ali, jogando de segundo homem de meio de campo. Mas, além de tudo, além da qualidade, a versatilidade. O Paquetá podendo jogar em diferentes posições, o Saúl pode jogar em diferentes posições, o Bruno Henrique pode jogar em duas posições e vários outros que a gente vai citar. Sim. Então o Flamengo, a Camila falou agora há pouco, mudou porque tinha o jogo na altitude e tal. Mas eu penso que na sequência, não só o Flamengo, todos vão ter que continuar com mudanças, talvez menos de um jogo para outro, por causa da sequência, a sequência de jogos, de campeonato. O Flamengo tem Copa do Brasil, tem Libertadores, já começou o ano com mais jogos do que os outros, porque teve Supercopa, enfim. Então, vai ter que usar, todos os times vão ter que usar e vão ter que trocar. E o Flamengo tem essa vantagem de ter muita gente boa, muita gente de qualidade e alguns com versatilidade. E vem dando certo. Concordo com o Grafite, que aquele jogo contra o Bragantino, a impressão que a gente tem é que foi um escorregão ali, um acidente. Mas foi um acidente feio, porque o Flamengo perder um time muito bom, perder um jogo ou outro, faz parte. Mas aquele jogo não foi só que perdeu. Foi uma atuação horrorosa. O Flamengo não jogou nada, levou de 3, podia ter levado de 4 ou 5. Mas vai ser raro, penso eu, posso até me enganar e queimar a língua. Você vê outra atuação tão ruim como aquela que o Flamengo teve contra o Bragantino. Né? E hoje não, amanhã, né? Obviamente é favorito. Outro ponto que pesa também importante é que nós já vamos para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim. Normalmente a gente tem Campeonato Brasileiro começando simultaneamente com a fase de grupos da Libertadores. Então você tem, primeira rodada, segunda rodada do Brasileiro, dá para dar uma segurada e forçar as 2 primeiras rodadas da Libertadores. Esse ano não pode. O Flamengo já encostou. Ano passado o Flamengo fez o contrário e quase... Então. Né? E outro ponto importante para o Flamengo é o quê? É 3 jogos consecutivos jogando em casa. O Fla-Flu foi o mando do Fluminense, mas foi em casa. E agora contra o Independiente. E domingo contra o Bahia, se eu não me engano, em casa também. Isso. Então ajuda na recuperação dos atletas também. Não ter a viagem como foi a viagem para Cusco, que é uma viagem bem desgastante, bem difícil, para você manejar bem esse elenco. Bom ponto. Só corrigindo aqui que eu falei bobagem, fiz uma confusão danada. O Atlético Nacional, que também foi Atlético Nacional de Medellín, que também foi para as oitavas, eliminado pelo São Paulo, estava nesse grupo do Bahia. Bom, agora vamos para a provável escalação do Flamengo. Eu tô aqui acompanhando trazendo as informações para vocês, acompanhando o jogo do Fluminense aqui, tá 2-1 já, 2 minutos de acréscimo acabar o jogo. O Fluminense está perdendo de 2-1 pro Independente. Deixa eu conferir aqui, é um nome bem complicadozinho, Independente.
Depois eu trago pra vocês, eu vou fazer a reação, né? A gente secando o Fluminense. Aí eu trago os detalhes pra vocês. Mas por enquanto tá dando tudo certo aqui. 2 pro Independente e 1 pro Fluminense no Maracanã. A torcida lá revoltada, o bicho tá pegando, né? Mas vamos lá, vou trazer aqui a provável escalação pra vocês. Goleiro Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Lateral direita Varela, lateral esquerda Alexandro. No meio de Arrascaeta. Ponta, Paquetá e Everton Araújo como volantes. No meio Arrascaeta. Ponta direita Plata, ponta esquerda Samuel Lino e no ataque Pedro. Time muito forte, né? Gostei bastante da escalação do Flamengo. Até se tivesse colocar, embora Everton Araújo esteja com moral, tá jogando muito, mas poderia colocar o Dela Cruz junto com o Paquetá. Mas, da mesma forma, eu gostei bastante. Tem que dar moral pra base do Flamengo. O próprio Everton Araújo tá merecendo, né? Não é à toa que está se destacando com o próprio Leonardo Jardim. Deixa eu só conferir aqui se acabou o jogo aqui. Secando aqui, o juiz deu mais outro minuto aqui, mais 4 minutos de acréscimo. Pelo amor de Deus, deixa só. Mas já tá acabando aqui a partida, tá bom? Lembrando que o Estudiantes ganhou ontem, né, do Cusco. E o Flamengo precisa ganhar um empate ou uma vitória, o Flamengo reassume a liderança. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer com certeza a vitória do Flamengo, terminar a fase de grupo 100% é difícil. A gente vai jogar na Argentina contra o Estudiantes, lá em La Plata, né? Na Argentina contra o Estudiantes. Um jogo extremamente difícil, o Estudiantes tá engasgado com a gente desde o ano passado. A gente tirou eles nos pênaltis, a defesaça do Rossi e fomos pra final com o Palmeiras, fomos campeão. Eles estão mordidos e a gente precisa, pelo menos, né, fazer um bom jogo lá para arrancar uma vitória lá dentro da Argentina. Seria algo surpreendente para dar moral, até para se vingar do ano passado que a gente perdeu para eles lá. Aí depois foi pros pênaltis, sabe como aconteceu. Mas é muito importante o Flamengo fazer um bom jogo lá na Argentina e conseguir a vitória, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direito de imagem, Sport TV e Grupo Globo. E programa tá na área. Valeu. Só antes de despedir aqui, se acabou o jogo. O juiz deu mais outro minuto aqui, né? Mas eu vou trazer para vocês os detalhes. Valeu.